queima de combustíveis para gerar energia libera gases nocivos ao meio ambiente e também à saúde humana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar foi considerada em 2019 como o maior risco ambiental para a saúde. Uma alternativa para diminuir o problema são os biocombustíveis, gerados a partir de fontes renováveis. Mais detalhes sobre isso agora no Meio Ambiente. Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, monóxido de carbono. Você não vê, mas eles estão aqui compondo o ar que respiramos. Alguns gases e outros elementos em grande quantidade geram prejuízos para o meio ambiente. Os mais nocivos são gerados a partir da queima de combustíveis fósseis, no processo chamado combustão, que acontece no motor para gerar a energia necessária para mover o veículo, por exemplo. Os mais conhecidos desses combustíveis derivados do petróleo são a gasolina e o óleo diesel. Os combustíveis fósseis, aqueles que vêm de derivados do petróleo, eles causam muito impacto devido à enorme quantidade de gases, como o CO2, que são enviados para a atmosfera. E ainda um outro fator agravante é que nem sempre essa combustão é completa. Então, ao invés de liberar CO2, libera somente CO. E o CO ele é mais agressivo à nossa camada de ozônio. A partir da Resolução 418 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, os veículos devem seguir uma série de critérios para o controle da poluição. Um exemplo disso é o catalisador, que funciona como uma espécie de filtro para que os gases gerados na combustão sejam menos danosos para o meio ambiente. De acordo com este mecânico, a revisão no veículo é a melhor forma de garantir o bom funcionamento do automóvel e, consequentemente, diminuir a poluição. Vela, cabo, bobina, tem questão de combustíveis, saber onde abastece. E, na maioria das vezes a gasolina não é totalmente pura. E também tem questão de filtros, tem questão de correia dentada também. Uma boa manutenção disso aí pode evitar o desgaste e essa poluição que tem no meio ambiente. Além dos danos provocados ao meio ambiente, esses processos causam problemas também à saúde humana. Os riscos são vários. Você tem desde riscos respiratórios, alergia, a toxicidade. Também os combustíveis eles contêm benzeno. E o benzeno ele pode levar, inclusive, a câncer. Além da manutenção periódica dos veículos, uma alternativa para diminuir os impactos negativos do uso desses combustíveis é a utilização de fontes de energia feitas a partir de matéria-prima renovável. Falando dos biocombustíveis, a grande vantagem é que, em algumas vezes, a gente até diz assim, não libera CO2, isso não é verdade. Entretanto, há um balanço próximo de zero, se você considerar que os biocombustíveis vêm, por exemplo, o biodiesel vem das oleaginosas. Então, elas precisam ser cultivadas. Durante o cultivo, ela vai realizar fotossíntese, ela vai realizar processos em que é consumido o CO2 da atmosfera. Outros benefícios é que esses combustíveis, há estudos que indicam que a combustão é mais completa, ou seja, teria menos emissão de CO. Assim como os componentes do petróleo, que você tem algumas quantidades mínimas de enxofre, de nitrogênio, que também são graves e que não estão presentes nos biocombustíveis. De acordo com a professora do Colegiado de Engenharia de Produção, que pesquisa o assunto, algumas possibilidades de biocombustíveis estão sendo pesquisadas na Universidade Federal do Vale do São Francisco, inclusive com uma espécie da caatinga, e outras encontradas na região. Imagina que desde a faveleira há um óleo de semente de melancia, há um óleo de semente de maracujá, que são resíduos de frutas que a gente tem aqui no agronegócio. Claro que alguns inconvenientes é a questão do funcionamento da cadeia produtiva, que não está preparada para essa área. Ainda segundo a professora, mesmo com a alternativa viável para o meio ambiente, é preciso ter planejamento quanto ao cultivo da matéria-prima, já que plantar apenas uma espécie para a produção de biocombustível também pode ser prejudicial. Por isso, é importante que sejam feitos estudos para que um problema não seja resolvido e outro criado. Eu acredito que o objetivo não deve ser parar, não vamos mais usar de forma alguma outras fontes, vamos agora somente biodiesel. Nesse caso, a gente pode ter desvantagens e problemas sérios.
porque na hora que nós focamos em um único biocombustível, nós vamos ter também, no caso do biodiesel, uma produção bem maior da soja, por exemplo. Eu não acredito numa promoção do meio ambiente se você escolher apenas um biocombustível, mas sim você usá-los como alternativas.